O número de milionários dobra no Brasil em um ano e chega a 413 mil, segundo o relatório de riqueza global de 2023, divulgado pelo Banco Credit Suisse e pelo UBS. Já imaginou ter independência financeira e viver da renda dos seus investimentos? Isso é totalmente possível. As melhores ações para te ajudar a chegar na sua tão sonhada independência financeira, na minha visão e na minha opinião, são as que vão te pagar mais renda. O foco no mundo dos investimentos não é só o sobe e desce da bolsa. Muita gente fica frustrado, subiu, agora fiquei rico, aí caiu, fiquei pobre. Não, você tem que focar em quantidade de renda que você está acumulando ao longo do tempo. Porque se o teu patrimônio subir, você vai receber a quantidade X de renda. Se o teu patrimônio cair, você vai continuar recebendo aquela quantidade X de renda. Não importa, o que importa é a quantidade de ativos que você tem. E quando eu falo renda, no mundo dos investimentos, no mercado de ações, é chamado de dividendos, tá? Que é o lucro que as empresas distribuem para a gente que está investindo nela, que somos os acionistas, tá? Mas o que analisar para escolher as melhores pagadoras de dividendos? No vídeo de hoje eu separei 5 passos com alguns indicadores importantes para você analisar e escolher as ações que mais pagam dividendos e colocar na tua carteira. Agora é hora que você deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações. Porque o primeiro passo é você analisar o famoso payout da empresa na qual você está querendo comprar aquela ação. Payout é o percentual do lucro distribuído pela empresa aos seus investidores em determinado período de tempo, tá? Basicamente, é o quanto do lucro daquela empresa eles estão distribuindo com a gente que é acionista, ou seja, com quem está investindo naquela ação. Aqui eu gosto de empresas que pagam a partir de 30%, mas não ultrapassando 100%, a não ser uma vez ou outra. Primeiro, uma empresa que não quer distribuir nem 30%, que é a nossa régua mínima aqui no Produtividade Financeira, cara, a empresa não quer distribuir nem 30% do lucro, eu tô fora. Por quê? Ela não quer olhar para o acionista como ele deve, que é recebendo a distribuição dos lucros. Então, esse não é o tipo de ação que eu coloco na minha carteira de dividendos. Pode ser que seja de crescimento, de valorização ou qualquer outra coisa, mas o objetivo de dividendos, essa não entra. E por que não mais que 100%, Renan? Já que quanto mais, melhor. Porque se a empresa está te pagando mais de 100% do payout, quer dizer que ela está distribuindo o lucro todo e mais um dinheiro que provavelmente está tirando do caixa dela. Isso de vez em quando é até bom, mas sempre não. Porque depois a conta não fecha. E por que ele paga mais, Renan? Às vezes eles pagam mais de 100% porque passou um tempo sem pagar ou pagando pouco dividendo. Aí ele vai lá, distribui porque está com um caixa muito grande, tinha algum projeto que iria usar aquele dinheiro e não usou todo o dinheiro ou nem foi para frente aquele projeto e nada mais justo que se o dinheiro está lá parado, distribuir para os acionistas. Mas se pagar sempre, primeiro que ele pode querer trazer um viés de o brasileiro ele já olha para os dividendos, então eu vou investir nela e o preço da ação sobe. Esse é um primeiro ponto que pode ser meio esquisito. Segundo, esse daí que a conta não vai fechar. Imagina, todo o tempo distribuindo mais de 100% daquele lucro daquele período. Está comendo caixa de períodos passados. Uma hora vai acabar esse caixa. Agora, para ficar ainda mais claro, vamos dar uma olhada aqui no meu computador. Como que a gente analisa esse payout das empresas? Então vamos lá, eu estou aqui utilizando o site Status Invest, tá? Você pode utilizar qualquer outro site, esse site é um site gratuito, você pode usar qualquer site que faça análise, ou pegar direto os documentos lá no RI, que é a relação com o investidor no próprio site da empresa que você está analisando. Nesse caso aqui, eu peguei a Petrobras, porque ela é bem conhecida, de todo brasileiro, e ela foi uma boa pagadora, uma que mais pagou dividendos nos últimos anos, tá? Mas não quer dizer que vai continuar pagando, e vocês vão ver para identificar isso aqui. Vamos lá, olhar o payout aqui, a gente rola um pouquinho para baixo, tem um gráfico aqui que ele me mostra o payout da empresa. Então aqui, ó. Tá vendo aqui? É um gráfico que ele mostra o lucro líquido, os proventos e o payout. O payout, como eu falei, é o quanto do lucro ela distribuiu. Se a gente for ver aqui nos últimos 5 anos, a Petrobras distribuiu 26% do lucro, ou seja, 26% é o payout. É um nome meio chique, mas é bem simples de entender. Só que quer dizer o seguinte, se você lucrou R$1 milhão, por exemplo, e distribuiu 26%, eu distribuí R$260 mil daquele meu lucro. Simples assim, tá? O payout é um nome meio diferente, parece que é difícil de entender, mas o conceito é muito simples, ok? Aí aqui, em 2020, ele pagou 144,51% do payout. Ou seja, de payout ele pagou 44% além do lucro daquele período. Então ele distribuiu um pouco dos períodos passados também. Em 2021 ele pagou 94%, 2022 152%, e em 2023, até esse período que a gente está olhando aqui, ele já pagou 59,30%.
Então aqui, ó, você pode ver que em 2020 e 2022 ele ultrapassou os 100%. Mas, se a gente for ver aqui, ó, ele pagou pouco, só 26%. Aqui ele pagou bem no laço, quase 100%. Então a Petrobras tem pago muito bem aqui. Por quê? Porque passou anos sem pagar. Se a gente for ver aqui, ó, nos últimos 10 anos, tá vendo? Ó, o payout até 2019 era zero. 2019, na verdade, foi 26% aqui. 2018... Aí aqui, ó, zero, 2017. Então ela pagava bem pouquinho. Por quê? Era aquele período de preju e tudo mais. E a Petrobras nunca foi uma empresa que pagava dividendos. Daqui que ela começou a dar essa guinada, tá? Então esse é o primeiro indicador. Vamos olhar uma outra empresa só pra gente ter um conceito. Vou botar aqui, ó, a Taesa, tá? Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica, tá? A gente pode ver aqui, ó, o payout dela. Tá aqui. Ó, 2019, 65%, 2020, 68%, 2021, 80%, 2022, 61% e agora 91,8%. Então você vê que ela nunca pagou nesses últimos 5 anos acima de 100%. Isso é bom e paga bem, né? Sempre ali pagando acima de 60% em todos os anos. Então, bem legal, se a gente olhar nos últimos 10 anos. Também, ó, sempre pagando bem. Só em 2017 que ela pagou acima 116%. Você pode ver que tem uma continuidade. Ela não paga além do que ela está lucrando. Então, ela distribui bem nos períodos que está lucrando. Isso eu gosto pra caramba de empresa nesse conceito. Agora vamos lá para o segundo passo da análise, que é analisar o dividend yield, que é um indicador financeiro que aponta a relação entre o dividendo pago por uma empresa e o preço das suas ações. Basicamente dividend yield, também chamado de DY, é igual aos dividendos por ação dividido pelo preço da ação. E aí a gente pode dizer que o dividend yield serve para medir a rentabilidade dos dividendos pagos aos investidores. Exemplo, se uma empresa distribui R$2 por ação e cada ação vale R$20, nós temos um dividend yield de 10%, tá? Só pegar um e dividir pelo outro. Simples assim, tá? E sempre é importante o dividend yield você ver o período. Normalmente, quando a gente olha aqui, ó, até vi aqui, ó, tô na própria Taesa aqui, você consegue ver o dividend yield de 9,91%. Isso aqui, ó, nos últimos 12 meses. Você pode fazer nos últimos 5 anos, você pode fazer no último semestre. Você decide. Normalmente, aqui, eles mostram nos últimos 12 meses, tá? Esse aqui é o payout. Se a gente for ver o payout da Petrobras, por exemplo, se a gente for ver aqui agora o dividend yield da Petrobras, você vai ver aqui, ó, um dividend yield de 26,46%. Muito alto, né, nos últimos 12 meses, mas ela já chegou a pagar aí 40%, 60% aí de dividend yield, tá bom? Agora vamos lá para o terceiro passo, que é analisar o indicador PL, que é o preço dividido pelo lucro, onde mostra para o investidor quanto tempo ele levaria para recuperar o valor investido em uma empresa com base nos dividendos, ou seja, em relação aos dividendos que ela vai me pagar, em quanto tempo eu recebo o meu dinheiro de volta. Né? Se eu botei lá R$100 mil, em quanto tempo eu vou receber R$100 mil de dividendos? Não é valorização do ativo, beleza? Então vamos olhar aqui, ó, a própria Petrobras. Quando a gente vê aqui o PL, eu já consigo ver por aqui. Ó. Olha o PL da Petrobras, 2,92, baixíssimo. Então isso quer dizer o quê? Só com o pagamento dos dividendos, em 2 anos, 3 anos praticamente, eu já recebo o meu dinheiro de volta que eu investi na Petrobras, só com os dividendos, sem contar com a valorização. Se a gente pegar aqui a Taesa, né, que a gente estava olhando também, ó, a Taesa está com PL de 10. Nossa, né, então é melhor ir na Petrobras? Não, são setores diferentes, tá? Lembra disso, e não quer dizer que vai continuar pagando aquilo. Mas eu gosto de PLs abaixo de 15, porque a gente está falando só de dividendos sem contar a valorização. Então abaixo de 15 para mim é aceitável, fechado? Agora vamos ver o quarto passo, que é analisar o lucro líquido, que é um indicador fundamental para qualquer empresa, sendo considerada uma das principais métricas de desempenho do negócio em si. Então se você é empresário, empreendedor, o teu negócio, se ele não está dando lucro, ele está quebrando. A mesma coisa quando você vai investir numa empresa. Você tem que olhar o lucro líquido dela. Por quê? Representa o rendimento que a empresa gera para nós acionistas, após deduzidos o quê? As despesas e os custos necessários para manter o negócio funcionando. Então isso aqui é o lucro líquido. Empresa que paga bons dividendos tem que ter lucro e tem que ter lucros recorrentes. Por quê? Empresa que não tem lucro não paga dividendos, porque o dividendos é distribuição do lucro. Então, para a gente se manter com bons fundamentos, aquela empresa paga bem, é fundamental a gente olhar esse lucro líquido. E eu gosto de olhar o lucro líquido das empresas nos últimos 5 anos, pelo menos. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que funciona isso.
gente for ver aqui, ó, a Taesa. A gente vai pegar aqui o lucro líquido dela nos últimos 5 meses. O lucro líquido é o verde, tá? Ó, aqui, chegou na casa de 1 bi de lucro líquido, já descontando, não é o quanto que vendeu, é lucro, bolso do acionista, tá? 2020, 2,2 bi. 2021, 2,2 bi. 2022 deu uma queda, 1,4. E agora, 2023, até o presente momento, a gente está aqui em outubro, 842 milhões. Provavelmente vai chegar na marca ali dos 1 bi. Mas a gente tem que ficar de olho em que é uma empresa que veio crescendo, a gente pode até olhar aqui nos últimos 10 anos, ó, vem crescendo, lucro líquido, só que depois reduziu. E aqui tem algo diferente, por quê? O setor, né, da Taesa em si, aí você precisa analisar mais o porquê dessa discrepância, porque ela vinha aqui até 2019 com o lucro líquido ali na casa dos 1 bi, que é o que ela chegou aqui e deve chegar esse ano. E por que foi tão diferente? Pandemia. Pandemia, as empresas de energia elétrica tiveram maior taxa de lucro. Por quê? A galera toda em casa, um monte de coisa para fazer e continuaram pagando. Por isso que é legal ter setor assim, independente de crise ou não, você vai continuar tendo bons lucros, tá? Então aqui eu gosto de olhar normalmente 5 anos, mas aqui é importante você ver por quê. Tava subindo e caiu. Então você precisa entender o porquê que o lucro líquido tem caído. Mas mesmo assim, ali tá na casa ali do 1 bi, que é bem interessante o lucro líquido para botar no bolso, né? E o quinto e último passo do nosso vídeo de hoje é escolher empresas de setores perenes. Que independente de ter crise ou não, como eu falei, ó, o caso da Taesa, ter crise ou não, continuou lucrando. E até lucra mais em época de crise. Então quais são os setores perenes? Setor de telecomunicações, setor bancário, setor de seguros, saneamento, energia elétrica e entre outros setores também. Um ponto importante de você pensar se é perene ou não é assim, ó. Em época de crise, as pessoas vão continuar pagando boleto, comprando coisas dessas empresas? Se sim, é um bom negócio, tá? Com esses 5 passos você percebeu que fica mais fácil de você identificar boas empresas, inclusive as melhores pagadoras de dividendos, né? E se você quiser aprender a analisar de maneira mais profunda, não só ações, mas também fundos imobiliários, nós temos um treinamento online, onde nós fazemos um acompanhamento em grupo, te segurando na mão, bem de perto, onde a gente ensina do básico até o avançado sobre os investimentos. Se você quiser saber mais detalhes, entra na nossa lista de espera para a próxima turma, que o meu time vai entrar em contato com você para te passar todos os detalhes, quando começa, quanto que custa, o que tem, o que não tem, se é ou se não é para você, tá bom? O link vai estar aí na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário para você entrar na lista de espera. Então é isso, um grande abraço para você, espero que esse vídeo tenha te ajudado e de fato você comece a entender e olhar diferente para as empresas quando você for analisar, pelo menos com esses 5 passos, já vai te dar uma clareza em relação aos dividendos. Mas lembra que tem muito mais profundidade para fazer análise. Isso aqui é para te dar um norte de como que eu seleciono aquela que não passa nesses quesitos, não é tão legal assim, se o meu foco é dividendos. Então é isso, muita produtividade financeira para você e para sua família. A gente se vê no próximo vídeo. E aí, bora evoluir?